perfeito. A vida é bela porque tudo é imperfeito. A perfeição e uma morte, uma imperfeição e a vida. EPAOR causa da imperfeição opaca o crescimento impossível. Se você, para perfeito, em tal localidade, não haverá crescimento, não haverá movimento. Nada poderá acontecer com você. Pois tudo J acento agudo terá acontecido. Você estará absolutamente morto. Absoluto aquilo que sabemos é tudo que ainda pudermos virmos abre esta fadada serviços relativo. Atuar ser ator e a mais espiritual de todas as profissões como o porquê todo ator precisa viver um paradoxo. Precisa identificar-se com o papel opaco está desempenhando. Mas ainda assim deve permanecer um observador. Atuando como Hamlet, você precisa estar completamente envolvido com a ideia de ser Hamlet. Esquecer de si mesmo completamente durante sua atuação e, ainda assim, no mais profundo de seu ser, permanecer um espectador, um observador. Se ficar completamente identificado com Hamlet, então terá problemas. O verdadeiro ator precisa viver este paradoxo. Atuar como se fosse de fato aquele personagem e, apesar disso, ela, fundo, sabe que elementos localidade, não é aquilo que é representação. EPAOR isso que dá digo que dá atuaria mais espiritual das profissões. Perguntaremos ao porque parece que a gente está morrendo. Perguntaram ao Acho, por que parece uma gente está morrendo quando está amando? Apaixonar, se um desejo suicida ou apenas um instinto autodestrutivo como a marcha dos lemmings para o mar ou ao voo da mariposa. Parágrafo M. A chama. Isso é bizarro. O amor e morte, mas aquele que morre de amor sem jamais existiu realmente. O que morre é o irreal, e a ideia de um ego. Portanto, o amor e morte, e suicida. É perigoso. EPAOR isso que milhões de pessoas decidiram contra o de amor. Elas vivem a vida sem amor e decidiram luz de favor fazer ego, mas o ego é falso. E você pode se apegar ao falso jamais se tornará real. Assim, a vida de um egoísta de sempre permanece na insegurança. Como se tornar pode algo irreal real? L. Absoluto, um caso de amor com o todo. Meditar significa tornar-se ninguém. Absoluto, um caso de amor com o todo. Meditar significa tornar-se ninguém. Significa dissolver-se num todo,
não se manter separado, não resistir. MAS dissolver-se. Em caso de amor com o todo, o M a unidade orgástica é com o todo. E claro que, diante do todo, nada somos, pequenos como gotas de orvalho diante do oceano. E, no momento los que você sabe opaco localidade, não em nada comparado com o todo, você aceita o todo com alegria, localidade, não los resignação, mas los júbilo. O porquê como ego desaparece em todas e como ansiedades, medos de todos os ate o medo da morte desaparece e vem você. Abandona o ego. O porquê assim o ego morre. A realidade que você ITM eterna. Quando todas como ansiedades e preocupações como desaparecem, você fica luz descanso total. A ausência fazer é o começo da meditação. E o descanso e uma realização. Quando você se encontra luz descanso tão profundo que nada pode perturbá-lo, e o porquê você achou sua casa. O que no Oriente se chama Satchitananda, verdade, consciência. Bem, tradição aventurança, as três rostos de Deus. Uma verdadeira trindade. No momento los que você está totalmente los paz, e silêncio. Todas essas três enfrentas são suas, você se torna divino. Na verdade, você sempre foi divino, mas só agora está descobrindo. Perguntaram ao Osho, por que parece uma gente está morrendo quando está amando? Apaixonar-se um desejo suicida ou apenas um instinto autodestrutivo como a marcha dos lemmings para o mar ou ao voo da mariposa. Parágrafo M. A chama. Isso é bizarro. O amor e morte. Mas aquele que morre de amor sem jamais existiu realmente. O que morre é o irreal, e a ideia de um ego. Portanto, o amor e morte, e suicida. É perigoso. É pior isso que milhões de pessoas decidiram contra o de amor. Elas vivem a vida sem amor e decidiram los de favor fazer ego, mas o ego é falso. E você pode se apegar ao falso jamais se tornará real. Assim, a vida de um egoísta de sempre permanece na insegurança. Como se tornar pode algo irreal real? Ele está sempre desaparecendo e você precisa se apegar a um elemento e com constância cria, tradição-lo. Repetidamente. Trata-se de autodecepção uma. E isso cria a infelicidade. A infelicidade de função fazer irreal. Ou é verdadeiro bem, tradição aventurança, Satchitananda. A verdade e bem, tradição aventurança e consciência. Sati significa verdade, Pivete significa consciência e Anand significa bem, tradição aventurança. Estas três coisas são como qualidades da verdade.
ela sim e. Alertem bem, travissão aventurada. A infelicidade de irrealidade. O inferno e aquilo que localidade. Não existe, mais que você cria, é o paraíso e aquilo que existe, mais que você. Localidade. Localidade, não seria o único modo de realmente os serviços localidade.